Senhor presidente, senador Dálio Berger, senhoras senadoras, senhores senadores, estou me inscrevendo para fazer um breve registro do que foi os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Um evento, senhores senadores, senhoras senadoras, extraordinário na grandiosidade que se apresentou os povos indígenas de diversos países do mundo. O Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, liderado pelos irmãos Carlos e Marcos Terena, realizou um evento magnífico, único e de extrema importância para a valorização da cultura dos povos indígenas ao redor do mundo. O evento contou com o patrocínio do governo federal e apoios do governo do estado do Tocantins, da prefeitura de Palmas, em parceria com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e SEBRAE, e SENACRE e MDA. Inúmeras outras instituições apoiaram como parceiras. Como cantou essa grande compositora, intérprete, Margareth Menezes, na música do compositor Caetano Veloso, um índio, que com sua voz vibrante, seus sentimentos, ao cantar, só com a voz, sem nenhum instrumento, calou a arena dos Jogos dos Povos Indígenas com mais de 5.000 pessoas. Um índio descerá do céu de uma estrela colorida e brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Um índio preservado, em pleno corpo físico, em átomos, palavras, alma, cor, em gosto e cheiro, em sombra, em luz e em som magnífico. Ainda durante a abertura fomos surpreendidos com um momento de civismo e beleza singular, ouvindo o hino nacional cantado na língua ticuna pela cantora Dixuena. Vale destacar, senhores senadores e senhoras senadoras, a presença da presidenta Dilma na abertura dos Jogos, ao lado dos ministros Jorge Hilton, do Esporte, Cátia Abreu, da Agricultura, José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, dos governadores Wellington Dias, do Piauí, e o governador do nosso estado do Tocantins, Marcelo Miranda, além dos senadores Vicentinho Alves, Donizete Nogueira, Telmário Mota, deputados federais e do presidente da FUNAI, João Pedro. Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas permitiram a integração de vários povos de diferentes nacionalidades. Cerca de 1.800 atletas indígenas, dos quais 1,1 mil de 24 etnias brasileiras e 700 provenientes de etnias de 23 países ao redor do globo, se uniram para disputar em clima de fraternidade diversas modalidades esportivas. Durante os 10 dias, mais de 170.000 pessoas visitaram a Vila dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas e foram acolhidos por um batalhão de voluntários que estavam lá para garantir a agenda de convergência celebrada entre o governo federal, estadual e municipal em defesa dos direitos e proteção das crianças, adolescentes, deficientes e idosos. Acompanhei com o público as competições esportivas na arena dos Jogos dos Povos Mundiais Indígenas. Pude ver jogos tradicionais como corrida de 100 metros, arremesso de lança e arco e flecha. Vi a força e a empatia dos jogos coletivos de integração que levou o público ao delírio com a disputa do cabo de guerra e a corrida de tora. Todo o evento e seus espaços físicos mostraram a profundidade da cultura e da diversidade dos povos indígenas nacionais e internacionais.
uma manifestação de força, coragem e determinação, era evidenciada a cada resultado positivo nas competições. Era maravilhoso ver a alegria que estampavam em seus rostos, e seguido de danças comemorativas, acompanhada com a vibração da arquibancada, na comemoração das vitórias, e nas derrotas, a manifestação de respeito dos derrotados aos vencedores, dos vencedores aos derrotados. Outro aspecto que merece aplausos de todos nós é a realização da Feira Mundial de Artesanato Indígena, organizada pelo SEBRAE, que nos 10 dias faturou mais de R$1 milhão. E ainda a realização da segunda feira tradicional da agricultura tradicional dos povos indígenas, oportunidades em que os povos indígenas e mesmo os demais brasileiros ali presentes trocaram a experiência de como fazer produção sustentável. Do ponto de vista dos negócios, as duas feiras foram muito importantes. Mas, senador Lazier, penso que elas foram muito mais importantes da possibilidade dos povos indígenas mostrar para o Brasil e para o mundo a capacidade de produção que tem, né, no artesanato e mesmo na agricultura com sustentabilidade para o seu sustento. Uma celebração como os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas promove a reafirmação da identidade cultural das etnias indígenas no Brasil e no mundo, possibilitando trocarem informações a respeito de suas práticas culturais, econômicas e sociais, com o objetivo de incentivar a valorização das manifestações culturais de cada etnia. Foi muito importante para nós tocantinenses que um evento dessa magnitude acontecesse na cidade de Palmas, a mais nova capital do nosso país. Não somente por colocar a cidade e o estado do Tocantins em destaque no mundo, mas por oportunizar a celebração no ambiente de diversidade e levantar a possibilidade do mundo viver em paz, permitindo a convivência na singularidade de todos. Palmas merece ser destacada pela capacidade de acolher bem seus visitantes durante esses dias extraordinários, com os resultados alcançados na rede hoteleira, que ficou completamente lotado, os bares e restaurantes que apresentaram números inéditos de movimentação financeira de mais de R$4 milhões. Mas nem tudo foi festa. Os povos indígenas, conscientes da importância do seu papel, aproveitaram os Jogos para trazer para a agenda do país a sua pauta em defesa dos seus direitos e se colocarem contra a proposta da emenda à Constituição, a PEC 215, que altera as regras de demarcações das terras indígenas. Como parlamentar, e o meu dever de trabalhar sobre as questões humanas, sociais, econômicas, políticas e das mais diversas, desde já me posiciono contra essa PEC. Uma preocupação me tem tomado desde que comecei a acompanhar a preparação para os Jogos. Qual será o legado para os povos indígenas do Brasil que os Jogos vão deixar? Para Palmas vai ficar uma piscina olímpica, vai ficar uma área, né? E a ideia de um bosque dos povos indígenas, que já foram plantados 200 mudas no encerramento dos Jogos. Mas para os povos em si, os seus problemas, as suas dificuldades, o que vai ficar? Aí eu penso que compete agora que os realizadores dos Jogos conseguiram duas coisas extraordinárias. Primeiro, conseguiu dar uma demonstração de civilidade, de fraternidade, de solidariedade no evento, de confraternização e celebração. E conseguiu fazer com que a sua agenda transpôsse as barreiras do país, porque lá tinha mais de 200 veículos de comunicação, senador Lazier, de diversos países do mundo, a maioria, inclusive, de países estrangeiros. Uma excelente oportunidade para que essa agenda possa ser transposta às
fronteiras do país. Permite, mas cedo uma parte ao senador Lazzê, com muita honra. Exatamente nesse item de seu oportuno discurso, senador Donizete, é que eu queria me congratular porque Vossa Excelência está trazendo ao grande público que nos assiste pela televisão e onde está a demonstração do respeito também que os organizadores tiveram e têm com estes jogos das comunidades indígenas. Isto permite a civilidade que eles também nos apresentam, mas, sobretudo, a civilidade brasileira ao promover esses jogos aqui no Brasil. Muito oportuno, vimos pela televisão, ficamos admirados com a competitividade dos participantes. E agora Vossa Excelência nos traz mais detalhes. Cumprimentos. Obrigado, senador Lazzê. Faço constar do meu discurso o seu à parte com muita alegria. Senador Lazzê, mas só para registrar, o estado Newton Santos só teve uma vez que ele ficou lotado num jogo do Atlético Mineiro com alguém lá. Mas durante os jogos dos povos indígenas, que inclusive os xerentes, que é lá de Tocantina, do estado do Tocantins, se sagraram campeões mundiais de futebol indígena, frente aos índios bolivianos, estava completamente lotado. Precisou, inclusive, que a parte da segurança fechasse os portões em determinado momento para não correr risco de ter algum acidente. E assim foi todos os dias na arena, onde aconteciam as competições não relacionadas ao futebol, né? E os xerentes foram os campeões, os bolivianos vice-campeões, as canadenses foram as campeãs do futebol feminino e do masculino e vice-campeão também foi as jogadoras de futebol da tribo dos xerentes. O evento chamou a atenção do mundo e temos a oportunidade ideal de colocar na agenda pública os problemas dos indígenas brasileiros que precisam ser discutidos, visto com prioridade. Precisamos pensar em algo como legado para os jogos que fique para o cotidiano e não só para o momento. Mas caminhando para terminar, senador Dário Berger, o resultado do jogo mostra a garra dos povos indígenas que precisa ser valorizada. Na canoagem, o Imberá do Panamá ganhou. Na natação, no masculino e feminino, o povo gavião. Na corrida de rua e no futebol feminino, o melhor resultado foi do Canadá. No futebol masculino, a vitória foi do povo xerente do Tocantins, no arco e flecha do povo Carajá, Xambioá, do Tocantins, no arremesso de lança. A melhor equipe foi para os índios Pataxó, da Bahia. No cabo de força feminino, venceu os Maori, da Nova Zelândia. E o masculino venceu os Baicairi, do Pará, se não me engano. Mas Jorge Benjó cantou que antes que os homens aqui chegassem, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios, proprietários felizes da terra Brasil. Pois todo dia era dia de índio, todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem 19 de abril. Mas vou concluir dizendo que eles merecem, né, como nós merecemos, ter uma vida de dignidade, de qualidade, e que é responsabilidade da sociedade como toda, inclusive deles, né, construir essa vida. Mas quero terminar ainda com a música O Índio, de Caetano Veloso, tão bem cantada pela cantora Margareth Menezes. Os jogos, como o professor Caetano, em sua canção, foi um índio que desceu do céu. Os jogos foi o índio. Palmas é o ponto equidistante no hemisfério sul entre o Atlântico e o Pacífico. As coisas que nos disseram eu sei, fará. O que não sei dizer assim, como de modo tão explícito, é aquilo que nesse momento se revelou a nós. Nos surpreendeu por não serem mais exóticos. É isso. Índio é gente, índio tem cheiro, tem cor, tem luz, tem paz, tem inteligência e tem amor. Todo dia é dia de índio. Muito obrigado pela oportunidade e a complacência com o tempo, senador Dário Berger.